Sejam muito bem-vindos ao Empoderação, no nosso especial de maio, mês da África. A gente segue aprofundando debates que envolvem memória, identidade, diáspora e futuro. E hoje moda, tá, gente? Hoje a conversa passa por um lugar muito poderoso, a moda. Por muito tempo, gente, a estética negra, ela foi consumida sem crédito, sem retorno e sem protagonismo. Tecidos, tranças, modelagens, estampas e referências africanas viraram tendência, enquanto pessoas negras continuavam sendo excluídas dos espaços de prestígio e decisão. Mas existe um movimento que está mudando essa lógica. Mulheres negras estão reposicionando a moda como ferramenta de memória, reparação e de futuro, e também, claro, de autoestima. E para falar sobre isso, tenho duas convidadas muito especiais. Fica comigo aqui no Empoderação que você vai curtir. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Recebo hoje Ângela Brito, estilista e CEO da marca que leva o seu nome, primeira mulher negra a desfilar sua coleção no São Paulo Fashion Week e uma das grandes referências da moda brasileira contemporânea. Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la. Quero que você saiba que estou nervosa, tá? Que fique bem claro. Já falei com a Carol, né, Carol? Para você foi tranquilo, né, Vi? É tua amiga, tá acostumada, né? Ou você tem uma pressão também porque ela é estilista? Não sinto uma pressão, não. Minha amiga, né? Já parceira tô mesmo... ali. Não, porque amiga julga. Uma amiga estilista, então, né, deve ser mais difícil ainda. Não, você não é assim, Ângela? Você... Não, eu acho que não. Não? Vamos descobrir. Tem aqui Carolina Maíra Brito, historiadora, especialista em relações Brasil-África. Ela que trabalha com diplomacia cultural, memória e a construção de pontes entre o Brasil e o continente africano. Carol, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Gabi. Bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um prazer a gente continuar aqui conversando sobre África. Já falamos tanta coisa, né, nesses outros dois episódios. Acho que os nossos ouvintes aqui, quem está acompanhando, assistindo a gente, já deve estar aí procurando passagem para poder comprar para visitar. Por favor, essa é a nossa intenção. Essa é a nossa também, né? Nós já falamos sobre isso também, sobre viajar, o quanto tá barata a passagem, né? Aproveitar esse momento. Então, esse é o Empoderação. Já fiz aqui a apresentação de vocês a partir da mini bio que vocês mandaram. E eu começo com você, Ângela, porque agora eu quero que você se apresente. Quem é Ângela Brito? Como você se vê no mundo? Sua história. Ai, meu Deus, que difícil. Comecei com pergunta difícil, né? Eu acho que ia ser muito difícil a gente falar de nós mesmos, não sei, pelo menos para mim, né? Mas eu sou Ângela Brito. Sou fundadora e diretora criativa da marca Ângela Brito. Sou cabo-verdiana e vivo no Brasil já há mais de 30 anos, nomeadamente no Rio de Janeiro. Então, uma carioca também. E é isso. Tem uma marca feminina, mas que ela também, ela não é uma marca, ela é feminina, eu considero que é uma marca feminina, mas ela tem a proposta de levar também o guarda-roupa feminino para o universo masculino. Então, visto muitos homens, mas acho que com uma proposta diferente. Eu não falo que eu faço uma roupa sem gênero, porque eu acho que toda vez que a gente fala isso, a gente ele vem muito de um lugar de você fazer uma roupa que não atende o corpo feminino, porque ela precisa atender né, um outro. Então eu penso, não, eu quero que os homens venham para o guarda-roupa feminino. Eu sempre acho que sempre achei desde criança que é um movimento muito tranquilo. Eu nunca entendi, na verdade, o fato deles não terem acesso como a gente tem ao guarda-roupa deles, com muita liberdade. Eu, por exemplo, é uma pessoa que sempre amei o guarda-roupa masculino, mas os homens não têm essa liberdade. Então, eu deixo isso muito transparente na minha marca. Quando alguém fala, mas você veste homem? Eu falo, visto, todo mundo que quiser, né? Então, e é uma marca que surgiu inicialmente pensando muito na minha identidade. Eu, antes de abrir a marca, eu fiquei 2 anos e meio em casa, pensando como é que ela seria,
por que que eu tinha que ter uma marca? Porque eu não sou uma pessoa que gosta de perder tempo. Eu acho que ou você faz aquilo porque você tem algo a acrescentar ou você não faz. Então eu queria entender por que que eu queria ter uma marca, qual a identidade ela teria, o que que eu teria a acrescentar para a indústria da moda, para o mercado, se eu tinha a acrescentar alguma coisa, o que que teria de único meu, de identidade. Então acho que esse dia eu estava falando com uma amiga minha que vai apresentar um documentário sobre mim na Alemanha, inclusive ela está indo hoje. E eu estava falando para ela que foi o melhor presente que eu me dei. Porque com aqueles 2 anos e meio eu realmente entendi o que eu queria como indivíduo. Porque é isso, eu acho que a gente vive num mundo onde às vezes essa questão de raça e gênero, ele sobrepõe o indivíduo, principalmente para nós, indivíduos negros. Então eu queria entender eu como uma mulher, um indivíduo, o que eu teria de identidade minha. Então, acho que ali eu entendi o que eu queria propor, como seria a minha marca, qual seria a minha identidade, como seria a minha construção de roupa, e isso acho que depois tornou o caminho mais fácil, assim. Então, se eu fosse me definir, eu me definiria como um indivíduo livre. Eu sempre gostei de me ver nesse lugar de liberdade. Eu cavo e forço esse caminho com muita força, independente de tudo que os outros esperam de mim. Eu tô sempre no lugar onde eu acho que sou eu. E aí as expectativas dos outros, eles precisam lidar com isso. Se organizem. Exato. Não é um problema seu, né? Não é, não tem como eu me preocupar com isso, não tem como. Ok, Ângela. Carol, e agora, pela terceira vez, como você se apresenta hoje? Porque as mulheres pretas são multifacetadas. É verdade. Né? Então... Você vai ver que, acho que o ouvinte já deve ter percebido que cada dia eu me apresento de uma maneira diferente. Não tenho dúvidas. E aí? E você é tudo isso? Mas por que isso? Eu gostei muito dessa frase da Ângela, da gente pensar a nossa vida fora das etiquetas, né? Não aceitar as etiquetas e as expectativas alheias como maneira de definir quem nós somos. E a Audre Lorde, que é uma escritora que eu admiro muito, enfim, é uma mulher negra, lésbica, que nasceu nos Estados Unidos, que começou como uma trabalhadora doméstica e alcançou o nível de ser uma escritora publicada. Ela fala muito sobre isso, fala sobre a necessidade da gente reafirmar para nós mesmos quem nós somos e deixar que as outras pessoas lidem, como a Ângela falou, com as frustrações de não entender quem nós somos. Eu sou Carolina, sou mãe, sou professora, sou historiadora, sou uma viajante e sou uma apaixonada pela moda sem entender nada dela. Mas eu adoro essa possibilidade de você conseguir expressar quem você é através da maneira como você se veste, que fala antes de você abrir a boca, né? Porque é mais ou menos isso que a moda faz. A moda, ela fala sem precisar de palavras. E toda minha trajetória, né, andando, passeando, vivendo no continente africano, a gente vai percebendo a multiplicidade de formas de linguagem que a moda pode trazer. E que a África tem essa multiplicidade. Mas daí eu deixo para a Ângela falar mais sobre isso. Por favor. Ângela, dentro do que a Carol já colocou aqui, né, e foi iniciado por você, que você falou sobre liberdade, né, que você não, além de se sentir, de querer ser, você também entende que a moda proporciona isso. E como é trabalhar isso para entregar, entre aspas, a liberdade para as pessoas através da moda? Eu acho que a liberdade na questão da desconstrução. As pessoas, elas realmente, elas têm ideias muito preconcebidas do que como uma mulher negra deve ser, deve se portar, deve agir, deve criar. E isso é uma coisa que desde criança eu tive contato. Né? As pessoas estavam sempre esperando de mim, mas você fez isso assim, mas eu achei que você ia fazer assado. E eu sempre pensei, mas por que você pensou isso? Né? De onde você tirou isso? Então sempre foram questionamentos para mim muito importantes de por que, sem me conhecer, você já partiu do princípio que eu faria de tal forma ou de outra forma. Então, e eu sentia que isso era uma coisa direcionada muito, muito para a gente, né? Condicionado a estereótipos, principalmente por ser africana. O africano, eu falo que todo mundo conhece mais da África do que nós mesmos, né?
todo mundo. Ele sabe mais sobre a África, ele entende mais, ele é mais africano. Então, por quê? Porque ele já tem a ideia dele do que é ser africano e como um africano vai se comportar, baseado em estereótipos de que somos um único povo, né? As pessoas perguntam coisas muito absurdas. Você conhece fulaninho de tal do país? E você fica assim, mas como? Eu não conheço fulaninho da cidade seguinte do meu povo. Às vezes não conhece do bairro, que mora do no mesmo bairro, prédio, né? né? Exato. Então, mas é isso, porque acho que as pessoas elas não conseguem entender a multiplicidade que é a África e que nós somos um continente de 54 países, 48 continentais, 6 insulares e de etnias e de raças não raça como é conhecido no Ocidente, mas a gente também em Cabo Verde, por exemplo, a gente refere à raça às vezes a questão familiar, né? Então, é uma diversidade muito grande e não somos únicos, temos culturas muito diferentes e ela se expressa de muitas formas. Então, eu acho que é isso, o fato de você desconstruir. Eu lembro quando eu cheguei na moda brasileira, às vezes as pessoas entravam no meu ateliê e perguntavam, mas cadê a África? Cadê o colorido? Cadê as estampas? E eu sempre pensava, mas que África? Depende de onde você está falando. De onde eu venho não tem colorido, por exemplo. A nossa roupa típica é preta e branca. Mas o desconhecimento de que cada um tem a sua cultura e que cada um tem o seu vestuário, cada um tem a sua alimentação, cada um faz com que todo mundo ache que somos um só. Com o tempo isso foi se descaracterizando um pouco, mas ele foi até ainda acho que 3, 4 anos atrás as pessoas elas faziam perguntas questionando a sua africanidade ou a sua negritude baseada no que elas acham que eu acho que hoje em dia um pouco menos, né? Porque é isso também, eu sou uma pessoa muito consistente e eu não vou discutir com você, mas eu vou continuar provando meu ponto de vista e caminhando dentro do meu ponto de vista. Então acho que é isso, eu acho que a liberdade você adquire quando você também liberta outras mentes, outras pessoas. Hoje em dia as pessoas já chegam para mim e falam, olha, agora eu entendi. Ai, nossa, eu vi algo sobre Cabo Verde, ou então, eu entendi agora a sua trajetória, porque a gente nunca é uma coisa só, né? Eu nasci em Cabo Verde, eu cresci em Portugal e vivo no Brasil. Então são 3 continentes diferentes ao longo da minha vida. E isso tudo ele vai te moldando, ele vai construindo experiências e o seu repertório. Então, e a África também tem uma coisa que eu acho muito incrível, que as pessoas elas não entendem. A África é visto muito num lugar. Eu sou uma pessoa muito contra, por exemplo, essa coisa. Ou você está num lugar lá no passado, ou você está no afrofuturismo. Eu falo, você nunca está no presente. Eu gosto de usar o termo afrocosmopolita, porque eu acho que parece que a gente nunca está aqui no século XXI. A gente não consegue existir como indivíduos contemporâneos, porque as pessoas estão sempre esperando que a gente esteja em polos que já não existe ou que ainda não existe. Vai existir um dia. E aí elas também entendem a África como um lugar que ficou parado no tempo e que é composto de pessoas exóticas e trajes exóticos. E quando a nossa história, ela teve... cada país é um continente que foi colonizado. Então, querendo ou não, por mais triste que seja, todo colonizador ele teve seu papel na interferência local. Então, por exemplo, Cabo Verde ele é independente desde 1974, só. Eu sou a primeira geração independente. Meus pais ainda nasceram na colônia e viveram como colônia. Então, todos os países africanos tiveram a independência entre a década de 50, final de 50, 70, ali, os últimos. Então, foram
séculos de colonização. Então, isso interfere nos costumes locais, isso, de certa forma, é como as pessoas acham que os africanos não tiveram contato com o Ocidente, ficaram ali naquele continente. Não, nós tivemos contato, sim, com o Ocidente, inserções de maneiras diferentes, porque você tem uma colonização britânica, você tem uma colonização francesa, você tem colonização portuguesa, você tem N colonizações. E isso, ele fez com que a gente também tivesse contato, sim, com o Ocidente, e de forma contemporânea. Então, a África pós-independente, ela é construída por uma geração que a grande maioria, por exemplo, estudou fora e voltou para reconstruir. Então, assim, a gente é completamente contemporâneo, ou por essa ou por outras razões, por terem sido os primeiros a ter universidades, a ter saneamento, a ter N questões. Então, acho que também desconstruir essa ideia de uma África exótica, muito presa a estereótipos, né, da não contemporaneidade, também acho que é uma maneira de libertar, e acho que a liberdade ela vem através do conhecimento e de novas perspectivas, novas visões, enfim, e também a questão da diáspora. Eu sou uma africana na diáspora, isso também traz outras nuances, que a pessoa não é uma coisa só porque ela é africana, ela não é uma coisa só porque ela é negra, ela não é, nunca é, nenhum indivíduo é. Então acho que também desconstruir essa coisa do negro ser uma coisa só por conta da raça dele ou de onde ela nasceu, acho que é liberdade, sim, nos tempos que a gente vive e que a gente sempre viveu, na verdade. E a moda dá essa liberdade para você se expressar. Sim. Seria isso? Sim. Ela me dá a liberdade de me expressar livremente, porque eu acho, a minha moda, ela expressa exatamente quem eu sou. Exatamente quem eu sou. Então, ela não, eu falo que não é, a minha marca não é sobre o meu estilo pessoal, eu nem pretendo que ela seja, porque eu acho que ela seria muito sem graça. Mas ela traduz as minhas ideologias. Eu falo que tudo que sai do ateliê, sempre, eu preciso encontrar com você na rua usando e pensar, uau. Não necessariamente eu usaria daquela mesma forma, não necessariamente é o meu estilo, mas eu preciso olhar para uma outra mulher usando aquilo e pensar, uau, assim. E isso nunca me aconteceu, de não encontrar alguém usando a minha roupa ou de ver e não pensar, uau. Porque eu acho que é sobre isso, acho que é sobre você construir algo que de alguma forma... eu, por exemplo, tenho muitas questões de aparecer, de falar. De alguma forma, se você for parecida comigo ou não, a sua roupa ela vai falar. Você não vai precisar se expressar muito, porque é uma roupa que tem um design que ela vai falar, ela vai comunicar. E eu quero que ela comunique que você é uma mulher contemporânea, mãe, viajada. Eu quero que ela fale outras coisas, né? Que ela fale outras características suas, não exatamente às vezes o que as pessoas esperam que a roupa vai falar, qual a sua etnia, eu acho que não é sobre isso. Carol, a Ângela está conversando com a gente aqui, Ângela Brito. Agora, Carol, pergunto para você, historicamente, qual o papel da roupa na cultura, né, tanto brasileira, africana? É uma pergunta longa, né? Não, a pergunta foi curtinha, agora a resposta, né? É uma resposta que dá ali uns 10 episódios de podcast, total, e não vamos dar conta disso. Com Ângela sempre presente. Sim, por favor, que você viu que eu tô aqui tendo aulas, né? Aprendendo, assim, ouvir a Ângela é aprender muito. Mas eu acho que de maneira muito sucinta, a gente pode ali fechar um pouco a sua pergunta em pensar o que significou a moda por muitos anos no Brasil para as populações negras, por exemplo. Né? Talvez tenha sido uma pergunta que ninguém tenha se feito muito ainda, pensar, durante o período da escravidão, essas pessoas elas tinham direito à expressão, a seu modo de vestir, como é que funcionava isso durante esse período, né? Eu lembro que a primeira vez que eu pensei sobre isso foi com um relato da minha avó.
Minha avó, ela nasceu já no período de pós-liberdade, né, de pós-abolição, 1921, e ela cresceu aqui no Rio de Janeiro, entre Engenho de Dentro, Baixada Fluminense, e aí ela relatava que toda vez que ela ia ao cinema, aqui pertinho na Cinelândia, né, ela se vestia toda. Então, ela botava meia calça, ela botava saia, ela botava umas blusas de babado, e luvas, e chapéu, e guarda-chuva, né, sombrinha. E eu ficava assim, eu falei, mas vó, tudo isso para ir no cinema, gente? Sabe? A gente tá falando assim, 1950, né, quando ela era criança, jovem, né, 30 anos, assim, a nossa idade. Eu falei, mas gente, tudo isso para ir no cinema? Ela falou, Carolina. E eu não podia usar esse batom vermelho que você gosta não, tá? Porque batom vermelho não era coisa de gente preta. E aí eu comecei a pensar, mas gente, ela precisava se vestir tudo isso para ir num cinema e não podia nem botar um batonzinho. Como assim? E aí eu comecei a pensar, né, o quanto, e aí eu tô falando muito mais dos meus pensamentos do que literatura ou teoria que eu tenho estudado, porque eu não me dediquei a pensar isso teoricamente, né, mas a necessidade que tinha nesse pós-abolição, né, no período logo após a abolição, a gente está completando hoje, né, 139 anos de abolição, foi ontem, né, Ângela falou que os pais dela viveram um período da colonização, a gente pode dizer que os nossos bisavós viveram um período da escravidão no Brasil. Então, é muito recente esse processo no Brasil. E é um processo que passa também por você suprimir as individualidades dessas pessoas, não entender que essas pessoas que foram escravizadas são indivíduos, não ter as suas liberdades de expressão qualquer, inclusive da roupa. E no período do pós-abolição, esse indivíduo ele precisa se reafirmar como uma pessoa que pode pertencer àquela sociedade. E para você pertencer a essa sociedade, por exemplo, nos anos 50, significava você vestir todo este traje, todo esse aparato, que era um aparato ali da época, para você ir simplesmente ao cinema. Sabe? Não era uma atividade corriqueira. Você sair à rua, você precisa estar bem trajado. E aí depois eu comecei a pensar o quanto isso marca as nossas gerações. Porque se você lembrar, né? E às vezes a gente fala isso para os nossos filhos hoje. Eu lembro da minha mãe dizendo que quando eu ia a alguns determinados lugares eu precisava estar bem vestida, aparentar bem, sabe? Estar bem vestida, passar sempre a roupa, estar sempre muito passada, muito alinhada, porque a primeira coisa que eu ia ser julgada era como a forma que eu estava vestida. Uma vez eu estava falando, na verdade um amigo meu estava falando para uma amiga, um amigo negro, falando para uma amiga branca, falando, olha, eu não posso ir nesse lugar de chinelo de dedo. Se eu for de chinelo de dedo, ninguém vai deixar eu entrar nesse espaço. Porque eu vou ser julgado primeiro pela minha aparência e depois pelo dinheiro que eu tenho no bolso. Isso é uma marca para a gente, enquanto população negra no Brasil, no pós-abolição. Entender que a roupa, ela eleva você à categoria de indivíduo e de ser humano. Por quê? Né? A gente pode pegar um item básico, sapato. Sapato era proibido para o escravizado. O escravizado ele não poderia utilizar sapato. Então, quando a gente teve aqui no centro do Rio, né, a grande obra no início do século XX, que construiu essa avenida, que é a Avenida Rio Branco, que era chamada Avenida Central, e todos os casais, enfim, as pessoas ali da Belle Époque, né, de 1910, 1920, vinham passear muito bem trajados, como a minha avó ia ao cinema, né, andando por ali. Se você fosse pego, você, pessoa... A escravidão já tinha acabado, tá? Uhum. Mas se você, pessoa negra, fosse pego andando descalço, você era preso nessa avenida. Porque você estava cometendo um crime. Que aí você era enquadrado na lei de vadiagem, só porque você estava descalço. Ninguém parava para perguntar se você não tinha sapato, qual era a condição que te levou a levar ali. Mas o sapato era uma marca social. Você estar calçado significava que você ou era livre já há mais tempo, ou você já tinha alcançado uma outra posição social na sua vida. Então, acho que pra gente... Enquanto população negra nascida no Brasil, a moda sempre teve um pouco esse escudo de proteção que nós fomos desenvolvendo no período do pós-abolição. A proteção da minha avó era calçar luvas e meia calça para poder sair e andar até o cinema. Né? A proteção talvez dos meus pais, dos meus tios, era sair de sapatos e nunca ir aos locais de chinelo, porque senão você corria o risco de ser associado ou à criminalidade ou alguma coisa negativa pelo fato de você ser negro e não estar bem aparentado. Né? E a liberdade que eu hoje, neta de Dona Ubiracina, tenho de sair com meu batom vermelho 9 horas da manhã, porque simplesmente eu quero.
sabe? E que eu não vou ficar com aquela vozinha que nem a minha avó tinha na cabeça dela, que olha, minha mãe dizia que batom vermelho era coisa de mulher da vida, que as pessoas vão ou que as pessoas vão pensar. A gente está num processo ainda de reconquista e de construção dessa nossa liberdade enquanto indivíduo e de assumir quem nós somos, de conhecer. Na verdade, talvez seja o processo mais difícil de nós nos darmos liberdade de saber quem nós somos. Como a Ângela estava falando, né? A gente fica engessado nessas categorias. Ah, não, o africano, essa categoria que ninguém sabe o que se comporta dessa maneira. Ah, o negro brasileiro se comporta dessa maneira, veste isso, consome isso. E, poxa vida, nós somos 57% da população, 54% da população. Será que 130 milhões de pessoas se comportam da mesma maneira, consomem as mesmas coisas, se vestem e pensam todas iguais? Não. É uma marca também do fruto da escravidão você pensar que essas pessoas não têm individualidade, né? Nós nem éramos considerados seres humanos, imagina pensar que nós tínhamos características únicas, né? E nesse processo agora, de 2026, vamos dizer assim, né, do ano que nós estamos, a possibilidade de sermos contemporâneos de nós mesmos, sabe? A possibilidade de nós podermos nos assumir enquanto, olha, eu estou uma pessoa que está aqui procurando entender quem eu sou nesse mês de maio de 2026, como que eu vou me comportar e como a minha roupa, a minha maneira de se pôr no mundo, o meu cabelo, enfim, os adereços que eu uso vão dizer sobre mim. Isso é um processo de conquista e de liberdade muito grande que a gente está vivendo agora e que às vezes a gente não tem noção que a gente está vivendo. Eu queria muito ouvi-la, Ângela, nesse sentido, porque a Carol trouxe aqui uma coisa que me chamou a atenção, né? A questão da gente, de pessoas negras tem essa necessidade, obrigatoriedade de estar sempre bem vestida para estar nos lugares, mesmo que seja como a tua avó lá atrás, né? Para ir ao cinema, muito bem vestida para ir ao cinema, ou ainda hoje a gente, para poder ir ao shopping, mesmo aqui no Rio de Janeiro, você poder sair de chinelo, com uma roupa mais tranquila, seja super aceitável. Mas a pessoa preta precisa sempre estar bem vestida por uma aceitação social, por uma questão também de segurança. Para você, segurança própria, né? Para você, que é uma pessoa que vive, constrói a moda, o que isso significa? O que isso representa? Essa questão do estar vestido bem ser necessário para você, ou ser aceito, para você ser pertencente. Eu acho que é isso, vocês falaram muito bem, por muito tempo, e acho que ainda hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é uma questão de segurança, né? Porque ainda hoje, se você encontra um jovem negro, um menino, né? Um menino branco, sei lá, sem camisa, ali andando em algum dos bairros da Zona Sul. Provavelmente ele vai ser considerado um surfista, alguém que está vindo da praia, alguma coisa. Mas se é um menino negro, ele pode ser, mas provavelmente a priori alguém vai partir do princípio que ele é uma outra coisa, né? Que ele não poderia, dificilmente vai pensar, ele estava surfando. Então ainda é uma questão de segurança, sim, principal. Eu acho que em qualquer lugar, mesmo que fosse num bairro da periferia, também não teria tanta liberdade, talvez, de existir livremente. Então, é uma questão de segurança. Mas eu acho que essa questão do bem vestido hoje em dia, antigamente existiam certas regras para o bem vestido, né? Sua avó ia com luvas, com meia, então, isso não é uma coisa só daqui. Em Cabo Verde também, você tinha que se enquadrar num padrão do bem vestido. E eu acho que esse bem vestido ele estava muito ligado à imagem que o colonizador tinha do que é bem vestido. Então, por exemplo, se você tivesse... em Cabo Verde a gente tem trajes típicos, mas ele é um pouco mais ocidental, né? Nosso traje é uma camisa branca, saia pregueadas pretas. Então ele é um traje um pouco mais, a gente acrescenta o lenço na cabeça, a sulada na cintura. Então
ele já caracteriza estar bem vestido. Eu conheci minhas avós, minhas tias, todas assim vestidas de alfaiataria com elementos tradicionais. Mas normalmente o bem vestido ele estava muito associado a essa ideia da branquitude, que é ser bem vestido. Por exemplo, se você tivesse, eu acredito que se tivesse bem vestida dentro dos seus trajes típicos, provavelmente não seria um bem vestido. Então, eu acho que hoje em dia, quando a gente fala do bem vestido, talvez a gente já não fique tão preso ao estereótipo de que é estar bem vestido. Porque eu vejo muito isso, não, mas eu tenho que estar extremamente arrumada, muito bem vestida, né? Mas o que é o bem vestida? Eu acho que como uma pessoa que faz moda e como uma pessoa que pensa moda, essa questão do bem vestida, para mim, ele cai por terra, porque muitas vezes a pessoa me fala, porque eu tinha que estar muito bem vestida, e não necessariamente eu vou achar que aquilo ou você vai achar que aquilo. Então, acho que hoje em dia a gente tem mais liberdade nesse sentido. Eu entendi essa pergunta, mas a gente está numa época que a gente pode desconstruir esse bem vestido, porque o bem vestido ele está normalmente muito associado a uma referência, né? Então, eu penso que toda a imagem que ela está, tudo que está associado a uma referência prévia, ela sempre foi muito maléfico pra gente, para nós negros, por exemplo. Porque ela está muito associada a uma estética eurocentrada, na maioria das vezes. Então, acho que hoje em dia talvez seja a hora da gente repensar esse bem vestido num lugar de autenticidade, de identidade, não necessariamente cultural, sendo muito sincera. Eu acho que nós temos todo indivíduo que está no século XXI, em 2026, ele é livre para ser contemporâneo e se vestir e pensar do jeito que ele quiser, independente da raça ou da cultura. Você é livre, você é bombardeado por milhares de informações diárias de estética e você é completamente livre. Eu quero me vestir punk, ok, também quero me vestir, sei lá, igual os Zulus, sei lá, com a cultura Zulu. Você é livre. Então, acho que essa questão do bem vestido, hoje em dia, ele cai um pouco por terra nesse lugar de talvez a gente se libertar de ter esse estereótipo do que é o bem vestido. Porque ele normalmente está pré-estabelecido. Igual como você fala, o que é belo. Normalmente, quando a referência de beleza ao longo dos séculos sempre foi uma beleza eurocentrada, uma beleza, ela tem características próprias. Então, o belo não só é uma construção social, né, no ambiente que você está inserido, como também ele é reverencial vindo de uma determinada região. Então, se a gente não desconstrói isso, que qualquer um pode ser belo, qualquer cultura pode ser protagonista, então a gente cai sempre nos mesmos estereótipos do que então eu entendo essa questão da segurança, ainda é muito importante, porque dependendo de onde você estiver, você realmente precisa se proteger. Eu falo isso para minha filha, ainda não estamos vivendo esses tempos. Então, quem sabe, os seus netos, seus filhos, mas a gente ainda não vive. Então, é necessário que a gente sim tome determinados cuidados, porque é isso, se você estiver andando sem camisa, voltando de surfar 10 horas da noite e você é um menino negro, e você for parado, provavelmente você vai ter que explicar porque que até você explicar que você realmente gosta de surfar à noite, que você estava pegando onda, que você, sei lá, que pode, não é tão simples. Voltando de novo nesse exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é necessário cada vez mais que a gente desconstrua, decolonize a mente sobre esses padrões impostos ao longo de décadas e séculos do que eu vou extremamente bem vestida para o cinema. Na verdade, o bem vestido quer dizer você se parecer o máximo possível, sim, né, com o que te oferece perigo
Entendeu? É o máximo possível com aquele com o opressor, com aquele que te oferece perigo. Então, é você parecer o máximo possível com ele, porque aí, então, ele vai te identificar, talvez, como um par ou não como um perigoso, né? Porque aí o perigo é você. É muito irônico, porque é aquele que te oferece perigo, mas você precisa se vestir o máximo possível, descaracterizar aquilo, porque você não pareça que você é perigoso. Quando o perigo não é você. Então, desconstruir esses lugares, eu acho que a moda, ela dá muito essa liberdade, por isso que eu falo, você tendo toda essa liberdade nas mãos, a gente ainda vai tentar se encaixar em caixinhas de como é que a gente deve ou não se vestir, como é que a gente deve ou não. Então, são caixinhas que eu me recuso a entrar, e na verdade eu acho que eu nunca entrei e nunca ninguém vai me fazer entrar, porque é isso, eu acho que senão eu não conseguiria criar, eu não conseguiria ser livre para criar e para propor coisas que eu acho que é isso, que eu acho que é como deveria ser, pelo menos dentro da minha opinião, e quem se identificar vai seguir. Então, não sei se eu consegui meio que elucidar o que eu penso sobre essa questão, mas eu acho que é muito por aí, porque a gente sempre está muito ligado a uma referência ou uma ideia já pré-estabelecida e que não foi criada nem estabelecida pela gente, né? Então, às vezes, a gente está só reproduzindo coisas que nem são nossas, sem parar para pensar, esse bem vestido exatamente é o que você quer dizer com isso, desse bem vestido, me vestir igual a você, né? Assim como ter o meu cabelo alisado? Exatamente, porque ou então das tranças, que eu sou uma pessoa que uso muito trança, mas dificilmente eu uso trança de extensão, alongamento, eu uso o meu. E as pessoas estão sempre achando engraçadinho, diferentinho, porque é isso, ela já se pré-estabeleceu que eu sou muito incrível, bonitona, se eu tiver com uma trança grande de uma outra extensão no meu. Mas se for do meu, ele ainda não é bonito, né? Então, a gente precisa sempre de artifícios para estar bonitas, artifícios para pertencer, e eu tento me desligar um pouco desses artifícios, porque eu acho que é um incômodo seu. Eu não estou incomodada, então tá tudo bem. Você precisa lidar com o seu incômodo. Agora, como ter essa autoestima elevada, né? Que não vou me colocar numa caixinha, sou assim, meu estilo é esse, quero passar tal imagem porque sou eu. Né, que você traz isso com muita tranquilidade aqui, né? Então, mas você que é da moda, como é ter essa, ainda mais sendo mulher, né? Ainda mais não, vamos lá, corrigir. Sendo uma mulher preta, como é essa autoestima de poder se posicionar, essa segurança de poder se posicionar e expressar isso na sua arte? É porque eu acho que eu gosto muito de ser eu. Eu acho que não é uma autoestima, porque eu nem acho minha autoestima alta, mas eu sempre gostei muito de ser eu. Não sei explicar, desde criança, assim, eu gosto das coisas que eu gosto do meu mundinho, eu gosto de estar dentro da minha cabeça, todo mundo que convive comigo sabe. Tipo, eu tenho um prazer enorme em ser quem eu sou e em gostar das coisas que eu gosto, em estar no meu mundo. Meus amigos sempre falam, já foi a Ângela pro mundo dela, né? Que eu tenho meu mundinho que é muito particular meu. E eu sempre, então acho que é mais, não é uma coisa externa, é uma coisa interna, né? E é quem eu sou. E eu sempre soube muito cedo quem eu era. Desde muito criança, assim, de o que eu gostava, o que eu não gostava, eu sempre fui muito acho que isso não é bem isso, mas por que eu não gosto disso? Eu sempre me questiono, por que eu não gosto disso? Eu preciso entender por quê, para entender que aquilo ali é meu, que ele não é condicionado, né? Mas eu também sou muito tranquila com os outros, eu, por exemplo, normalmente me fascina muito coisas muito diferentes de mim. Eu sou uma pessoa que normalmente olha para uma coisa assim que eu jamais faria, eu penso, por quê, hein? Porque é muito diferente de mim, né? Tipo, me intriga que a pessoa seja tão diferente. Mas eu acho ok, porque eu acho que a gente precisa ser diferente um do outro. Eu acho que seria muito aborrecido sermos todos iguais. Nossa, seria uma chatice. Eu fico pensando, imagina um mundo onde todo mundo é igual, todo mundo é a mesma cor, todo mundo é a mesma etnia, todo mundo é a mesma religião, todo mundo é a mesma... Todo mundo expressa as... né? É muito chato. A ideia é que sejamos diferentes para que tenha alguma
algum ponto de interesse, de troca, né, para que aquilo ali seja mais interessante. Então, o mundo ele é extremamente interessante exatamente porque nós somos muito diversos, né? Então, eu imagino um lugar onde todo mundo tem a mesma... Então, eu sempre gostei muito de ser diferente, mas eu também gosto que os outros sejam diferentes, né? Eu sou uma pessoa que eu falo, se você quiser minha opinião, você pergunta o que eu acho. Se você me falar de antemão, olha que lindo, eu vou te falar que lindo. Porque é isso, eu acho que você já deu a sua em primeira mão, não tem por que eu dizer a minha. Tipo, Ângela, olha que blusa linda. Eu vou falar assim, que lindo. Porque é importante que se você já achou linda... E é você que vai usar. E isso é extremamente também importante. Exato, você comprou, você vai usar. Agora, se você me perguntar, Ângela, o que você acha disso, e eu realmente achar que você quer a minha opinião, provavelmente eu vou expressar. Mas, então, eu acho que é isso. Eu acho que vem desse lugar de eu gostar muito de ser quem eu sou e eu nunca ter desejado ser outra pessoa. Eu não sou uma pessoa que pensa, eu gostaria de pensar assim. Não, eu penso, que legal, que Carol pensa assim, mas eu penso assado. Porque eu acho que é mais sobre... Então, e ter crescido em Portugal é isso, era sempre muita expectativa, muito... E eu pensava, não, mas eu gosto de ser assim. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu gosto de tal coisa. Não, mas eu gosto. E mesmo em Cabo Verde também, quando era criança, ou mesmo no Brasil, sempre as pessoas, elas estão tentando te condicionar, né? Ângela, mas... Isso, por exemplo, eu faço muita coisa ligada à cultura tradicional cabo-verdiana, na construção da minha roupa. E no início, as pessoas meio que estranhavam, assim. Porque é algo antigo, é algo tradicional, mas isso é moderno, isso é legal. E eu sempre achei muito legal. Sempre amei observar minhas tias, por exemplo, com aquelas roupas tradicionais. Eu pensava, meu Deus, como se comporta assim? Então... Você tá entendendo? Então, pra mim, não me interessava com o outro. Nunca me interessa muito nesse... Aliás, nunca me interessa muito esse lugar. O que você vai achar? Gostei. É maravilhosa. E falando uma tranquilidade, né? Não me importa. Uma paz. É porque somos sermos eu não vou brigar com você. É isso. Não, eu tô aqui refletindo. Falei, gente, realmente, assim, essa paz, essa tranquilidade, não vou me estressar. É o seu jeito de pensar. Porque tá certo também. Não tá errado. A gente precisa coexistir. Sim. Com opiniões diferentes, gostos diferentes e tudo diferente. Não é sobre mim. E não precisa ser uma forma ou outra. Uma forma e outra. Na verdade, não deve, né? Bom, quem está falando com a gente, vocês ouviram, é a Ângela Brito. Agora, a Ângela, ela é uma força criativa por trás da marca que leva o seu nome, tem uma trajetória histórica na moda brasileira, sendo a primeira mulher negra a desfilar sua coleção na São Paulo Fashion Week. Seus designs carregam heranças africanas, memórias e artesanias dos territórios por onde passou, resultando aí em uma alfaiataria contemporânea, sofisticada e política. Indicada a prêmios nacionais e internacionais, Ângela Brito consolida-se como uma das grandes potências criativas da moda brasileira. Tem também aqui conosco Carolina Maíra Moraes, historiadora, mestra em História da África, professora e consultora especializada em relações Brasil-África, cofundadora do The African Pride, atua há mais de 7 anos na construção de pontes culturais, educacionais e econômicas entre o Brasil e o continente africano. A Carolina é reconhecida pela ONU como uma das afrodescendentes mais influentes da década, é referência em diplomacia cultural, memória africana e estratégias de internacionalização, além de ter sido a pessoa que trouxe a ideia de fazermos uma empoderação especial África, né, já que esse mês de maio é o mês da África. Então, hoje nós estamos recebendo aqui Ângela Brito, a convite especial de Carol. Carol, eu faço para você agora a pergunta sobre a importância da diplomacia cultural entre Brasil e África, aí pela perspectiva da moda, né? Como é? Acho que é uma conversa necessária que a gente precisa aumentar, Gabi. Eu vou dar um relato, né, que eu acho que é interessante para a gente pensar, até por ter a presença da Ângela aqui, enfim. O meu guarda-roupa em África é baseado na Nigéria, né, que é a minha segunda casa
nessa vida presente, né? E a Nigéria, Ângela conhece, a Nigéria é tudo over, sabe assim, ninguém vai na padaria pra brincar, sabe? A Nigéria é over, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui, obviamente, eu só tinha minhas roupinhas normais, assim, né, brasileira e tudo mais, e aí me convidaram pra ir numa festa e eu botei uma roupa normal, assim, né, simples, comum. E aí eu cheguei na festa e eu vi as mulheres com os vestidos super elaborados. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que lugar é esse? 2016, primeira vez que eu fui à Nigéria. Eu fiquei assim, meu Deus, como que essas pessoas todas se arrumaram dessa maneira? Porque assim, os casamentos, era um casamento. As pessoas na Nigéria, na cultura iorubá, elas compram todas o mesmo tecido. A noiva decide, olha, o tecido da festa é esse aqui. Vamos dizer que o tecido da festa é esse. O tecido da festa é esse aqui. Todo mundo, a família inteira compra o mesmo tecido e cada um faz a sua versão de roupa. Não é uma roupa comprada, né? Você vai à costureira e você faz o designer que você quiser e você bota lá os adereços que você quiser. Então, assim, tem uma beleza estética muito estonteante que você entra na festa e você vê todo mundo com a mesma paleta de cor, mas cada um com um estilo diferente. Só aquilo ali me falou assim, gente, olha o nível de organização desse negócio, como é que eles conseguiram fazer isso? E aí, a forma como as pessoas se apresentam, né? E depois você vai convivendo, já são 10 anos indo à Nigéria todos os anos, ficando lá alguns meses, então você vai convivendo, você vai entendendo melhor. Você vai conhecendo, por exemplo, a indústria da moda, né? A Nigéria tem o maior Fashion Week, né, em volume, que é a Lagos Fashion Week, que é uma grande referência nesse mundo da moda. Também tem a African Fashion Week, que também acontece na Nigéria. Tem outras Fashion Weeks organizadas ali por outras empresas privadas. É uma indústria que está muito no cinema, porque a Nigéria é a terceira maior indústria de cinema, então ela leva essa roupa, né? Essa roupa muitas vezes étnica, essa roupa do tecido, do colorido, do brilho, muito brilho, muito brilho. A Nigéria é um negócio cheio de brilho. Assim, eu já fui à festa 9 horas da manhã, tava todo mundo de lantejola. Assim, eu ficava, meu Deus do céu, isso é o quê? A Ângela ia ficar tranquila. Nossa, realmente está muito bem vestida. Nossa, que linda a sua festa. Você, ela já ficou preocupada. Não, eu ficava assim, gente, mas isso aqui o que é? Um sambódromo, sabe? 10 horas da manhã de sábado, tá todo mundo com brilho, com aquela maquiagem. Eu não sou uma pessoa de usar maquiagem, embora eu goste muito de batom. Aquela maquiagem pesada, né? Aquela maquiagem que você fala, uau, a pessoa investiu ali 2 horas com um maquiador profissional para conseguir fazer aquilo. Isso é a Nigéria. E daí, era minha referência de moda, porque era, né, o lugar onde eu estava convivendo, e, enfim, mesmo andando para os outros países, Tanzânia, África do Sul, Benin, a Nigéria ainda era essa referência. Quando eu conheci Ângela, e aí ela veio me trazendo essa outra perspectiva de África, né? Assim, outro Cabo Verde. Aí eu fui no ateliê dela, eu falei, gente, que coisa sensacional, muito diferente, né, da Nigéria. E daí eu comecei a entender como que era a moda, né? Eu lembro que teve uma coleção que eu me apaixonei profundamente, que tinha a ver justamente com esse diálogo, acho que com suas avós, com suas tias, que foi Romaria. Uhum, sim. Né? E eu via minha avó ali, eu via, sabe, personagens da minha família no seu cotidiano, dentro daquela coleção que você fez, que era completamente díspare do que eu conhecia dessa moda extravagante, né, marcada pela Nigéria. Não que a Nigéria não tenha também outros estilos, tá? Uhum. Sim, mas é o estilo que mais sobressai. E comecei a ficar muito apaixonada por essa maneira, que eu vou usar aqui uma palavra que eu não sei se vai fazer muito sentido no ouvido dos nossos ouvintes, mas é essa maneira água da Ângela propor a moda em Cabo Verde. Água porque é aquela coisa muito fluida, sabe, e muito constante, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, assim. Essa leveza e essa constância que eu acho que a marca Ângela Brito traz. E comecei a pensar a partir daí, desse encontro com Ângela e da minha reflexão sobre Nigéria, o quanto que o Brasil poderia ganhar se nós de fato nos aproximássemos da diversidade da indústria da moda que existe no continente africano. Eu lembro que 2021, se eu não me engano, que a Beyoncé lançou foi no meio da pandemia, aquele disco Black is King, né, em que ela trouxe referências de diversas partes do continente africano, e ela trouxe uma estilista do Senegal que eu gosto muito, que é a Adama Paris.
né? Ela trouxe a Adama para dentro daquela conversa, enfim, foram várias conversas múltiplas, tinham vários estilistas de diferentes partes do continente africano envolvidos, mas a Adama me chamou muito a atenção e foi a partir dali que eu comecei a entender como é que funcionava o mundo, entender um pouquinho do mundo dos Fashion Weeks para além da Nigéria, né? Eu fui pesquisar sobre o Fashion Week do Senegal e ver as suas particularidades e as suas diferenças. E comecei a pensar e indagar alguns amigos aqui no Brasil, falando, mas gente, por que as marcas brasileiras não estão lá? Por que a gente não tem marca brasileira no Fashion Week de Lagos, no Fashion Week de Senegal, no Fashion Week da África do Sul? O que está faltando pra gente? A gente fala tanto de África, né? Assim, e eu tô falando, vamos lá, vamos fazer um recorte. Vamos falar só das marcas que são que seus desenvolvedores são negros e que trabalham já essa perspectiva da africanidade da sua maneira, né? Por que essas pessoas não estão participando desse circuito de moda, né? Por que a gente vai lá para Milão, vai lá para Paris, vai lá para sei lá para onde na Europa, sempre buscando, né, reforçar que a marca tem autoridade a partir do momento que ela pisa num Paris Fashion Week, num Milão Fashion Week, numa Fashion Week Nova York, etc. Mas a gente não busca essa relação de aproximação direta com a África, embora a gente use as referências que venham de África. Sabe? Mas a África pode ser referência, mas não é lugar de autoridade? É isso? Assim, a marca, né? Nossa não, porque eu não tenho marca nenhuma. A marca dos criadores, desenvolvedores brasileiros não ganham autoridade se pisarem em África. O que está faltando para esse diálogo acontecer? Como é que a Beyoncé vai lá, bebe de todos esses designers africanos e o Brasil permanece inerte a isso, né? E é uma pergunta que eu ainda não tenho uma resposta, mas eu tenho um convite, assim, e aí é onde entra a diplomacia cultural, assim. Inclusive o nosso cruzeiro, voltando aqui a falar, né, desse projeto que eu não posso deixar de mencionar, o nosso navio escola Heritage Voyage of Return, ele vai ter uma parte dedicada à moda africana e esse diálogo entre Brasil e África, porque a gente quer pensar, sim, colaborações que não fiquem ali nos 20 dias de viagem, mas que sejam colaborações permanentes, perenes, para desenvolvimento de criatividade entre as diversas marcas brasileiras e as diversas marcas que existem no continente africano. Porque a gente usa tecido, a gente fala que faz referência, não, isso aqui tem referência à nossa ancestralidade, mas a gente não está conversando com as pessoas que estão lá no século XXI fazendo exatamente a mesma coisa que a gente está tentando fazer aqui. Não a mesma coisa, mas criando moda, né, nesse século, nessa presença. E eu acho que isso tem a ver com um tópico que a gente já levantou aqui nas outras conversas, que é o brasileiro precisa entender que a África está vivendo o tempo de agora, né? Temos referências históricas das nossas relações com o continente africano, que passam, sim, por esse processo de dor e etc, que foi o período da escravidão. Temos referências, sim, né, como a Ângela falou muito bem, do futuro, do que a gente deseja ser nesse futuro, mas a gente está vivendo o tempo de hoje, né? E no tempo de hoje, a África é uma ebulição de criatividade, de pensamento, de formas de se ver, de pensar, de conflitos, de coisas que são para fora da nossa caixinha de imaginação do que deveria ser a África. E é com essa África contemporânea que a gente precisa conversar. É com os nossos pares que estão ali numa reunião de Zoom, a gente consegue conversar com eles, entender mais ou menos o que eles estão pensando e pensar formas de colaborar. Falta ao Brasil esse interesse de conversar com a África de hoje. Falta ao Brasil essa vontade de falar, olha, eu acho que a gente tem ali caminhos que podem se unir, que podem caminhar juntos, né? Eu estava pensando outro dia, a China, ela, né, tem uma perspectiva assim de apropriação e de aproximação com a África gigantesca e de alguma maneira passa pela moda também, né? Eu vejo, né, em diversos países que eu visito produtos chineses de moda, né, entrando toneladas no país, sabe, de roupa comum, não estou falando de nenhum designer especial, não. Toneladas de produtos, né, que estão sendo vendidos, porque a China já entendeu que a África é um mercado consumidor gigantesco, né? Provavelmente daqui a 50 anos a perspectiva é que seja o maior mercado consumidor do mundo.
E o Brasil ainda não conseguiu entender isso, né? Se você for pensar só na perspectiva das relações econômicas e das vantagens econômicas que isso representa, o que uma marca brasileira pode ganhar indo para o continente africano. Se você não quiser ganhar mais nada, se você não quiser ganhar visibilidade, se você não quiser ganhar, sei lá, autoridade, você vai ganhar um público consumidor gigantesco. Eu estou falando de pessoas, por exemplo, né, da minha relação ali com a Nigéria, que todo final de semana tem uma festa e todo final de semana elas compram uma nova roupa. É um negócio surreal. Elas mandam fazer uma roupa nova para todas as festas. Você não pode repetir a roupa na festa. Sabe assim? Eu fico nervosa. Ainda mais você que viaja tanto, muitos eventos, né? Eu fico nervosa, porque assim, gente, dá pra vocês me doarem essas roupas aí todas, vocês não estão usando pra nada, entendeu? Eu faço alguma coisa. Mas isso é uma potência só pensando em mercado, né? Isso é uma potência de mercado consumidor gigantesca, que o Brasil poderia estar lá, mas ainda não está. E as Fashion Weeks, para mim, são boas portas de entrada para as nossas marcas começarem a conhecer esse território e entender o que é esse território e quais são as demandas desse público. Quer complementar? Eu tenho uma teoria muito própria, que eu acho que pode também acrescentar um pouco. Eu sempre falo, e acho que é uma opinião também de outros africanos aqui no Brasil, eu acho que se fala muito de África no Brasil e dessa troca, mas eu acho que precisa passar a falar sobre trocar com africanos. Acho que se fala muito de África, não se fala dos africanos. Eu vivo aqui há 32 anos, dificilmente as pessoas me perguntam como é que é lá em Cabo Verde, qual a minha cultura, como é que é. Então, assim, e eu tenho amigos angolanos, nigerianos, togoleses, de outros senegaleses, e eles falam a mesmíssima coisa. Então, acho que essa troca, ela passa por mudar a mentalidade. Em vez da troca com a África, que é um continente gigantesco, meio que abstrato ali, África, mas que África, quem, que cultura, que povo, que, né? Passasse a falar em trocar com africanos, porque essa troca com africanos, ela é praticamente inexistente, assim. E quando você não troca com o povo, com aquilo que é real, que é o povo africano, não existe troca. Porque nós fazemos a África, né? Dentro ou fora da África, nós fazemos a África. Então, para você trocar com a África, você precisa trocar com africanos. E é uma coisa que assim, qualquer um de nós, a gente fala, existe muito pouco interesse com os africanos, assim, de conviver, de trocar, de saber como é a sua cultura, como é que é lá. Ou as pessoas já partem do princípio aqui que elas já sabem como é, e você não sabe. Mas ela parte do princípio que ela sabe mais do que você, né? É isso, a gente volta naquele estereótipo, tipo assim, eu sei sim, eu sei que se eu usar esse tecido tal, se eu fazer essa sigla, e se eu não sei, eu já estou. E aí é aquela coisa. As pessoas não perguntam porque ela já tem uma imagem preconcebida de como é a África como um todo. Então não adianta de onde você é. Sabe? Não adianta, não interessa de onde você é, eu já sei como é que é no seu país, eu já sei como é. E as perguntas que são muito absurdas, de tipo, vocês usam roupa lá? Não, a gente anda pelado, né? Em árvore com folha de bananeira. Tipo assim, vocês tomam cerveja, meu Deus! Tem um amigo angolano que ele falou assim, um dia falou assim, vocês usam calça jeans lá? Que olhou assim. Então, assim, são perguntas e são pressupostos de que eu já sei, né? Como é que vocês... é isso? O que você come? Como é a sua comida tradicional? Como é a sua música? Como você se veste? Eu sei tudo, sabe? E aí você... mas qual a sua religião? E aí você tem que explicar, não... nós somos ilhas, né? É um país insular. Nós somos um povo crioulo, insular, que é mestiço. Então, a nossa comida, ela tem muito a ver com peixe. Você não conhece o Elisete Dendê? Não conhecia, conheci aqui, né? Então, porque vem da Nigéria. Então, ela parte do princípio que a culinária é a mesma, que a religião é a mesma, que a música é a mesma, e que o vestuário é a mesma, tudo é igual. Então, você tem que saber. Tipo, não, eu não sei.
né? Eu não sei. Eu não tenho como saber tudo sobre a África, né? Eu tento o máximo que eu puder, eu vou tentar saber, mas eu não sei. Assim como eu estou aqui há mais de 30 anos e eu não sei tudo sobre o Brasil. Eu vivo aqui, eu tento saber o máximo possível, porque é o lugar que eu vivo, que eu escolhi viver e que eu me sinto parte integrada, mas eu não sei tudo, assim como vocês não sabem sobre o vizinho de vocês, o Chile, tudo sobre a Argentina, tudo sobre o Uruguai, vocês sabem, é um continente com vários países. Então, acho que é isso. Acho que falta essa troca e colocar realmente os africanos, talvez não tanto, mas os africanos. Porque a África, ela tá ali, mas ela é feita pelos africanos. E se não existe esse interesse na troca com os africanos, dificilmente vai ter qualquer intercâmbio, qualquer coisa. Porque não sinto que é uma coisa muito... Ou a pessoa acha que ela sabe mais do que você e ela já tem tudo sobre essa ideia dela sobre a África e é isso, e você não se encaixa nisso. Então, eu não entendi que tipo de africana você é. Ou é isso, não, enfim, acho que é isso. Olha, Ângela, Carol, nós estamos chegando ao fim já da nossa entrevista. Acho que nem foi tão difícil, né, Ângela? Você que é mais contida, foi tranquilo. Foi. Primeiro podcast, foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Estamos chegando ao fim, essa é a terceira entrevista que a gente faz dentro dessa série sobre a África. E aí, essa conclusão aqui, essa provocação mesmo que a Ângela trouxe, Carol, para mim, né, ela sintetiza exatamente o que toda essa série trouxe sobre a África, que a gente precisa entender a África, conhecer a África pelos africanos. Porque isso foi o que foi repetido em todos os nossos 3 episódios, né? Que teve em comum. O ponto em comum foi justamente esse. Porque a gente fala de África como se fosse uma entidade, como se fosse algo único. Até mesmo, porque você fala África, você acaba colocando todo mundo dentro não de uma caixinha, porque aí a Ângela não gosta, mas a gente acaba colocando tudo junto ali, mas na verdade é o africano, é a pessoa que vai trazer ali a sua história, a sua individualidade, o seu modo de se vestir, né, como é na sua região, mas dentro da sua própria região, como ele gosta, qual é o estilo dele ali dentro daquela sociedade, a questão da gastronomia, a cultural de um modo geral. Então, para mim, de tudo que a gente conversou, fica não só a vontade, óbvio, de conhecer, né? De ir lá, de também fazer esse passeio lá pela 15ª edição que vai ter do Seu Navio Escola, né? Porque, aliás, Ângela participará desse? Ângela conseguiu uma agenda? Não, já estou colocando aqui, entendeu? Na agenda dela, por favor. Entendi. Olha. Preciso de Ângela, porque a nossa primeira parada é Cabo Verde, né? Olha. O navio sai do Cais do Valongo e para na Ilha de Santiago, e nós vamos ali para conhecer ilha, no caso. a Cidade Velha, enfim, e também conhecer a Ilha de Santiago, o que ela tem de hoje, de presente, de contemporâneo, enfim. Então, imagina, a gente poder ser guiado pelo olhar de Ângela dentro desse navio escola, você imagina que privilégio que não vai ser. Então, olha, janeiro, fevereiro de 2027, por favor, reserve a sua agenda. 20 dias. Entendeu? 20 dias, 23 dias. Eu normalmente, nessa época, eu estou em Cabo Verde, então eu vou esperar vocês lá. Perfeito! Os viajantes eram muito bem recepcionados, então. Dezembro e janeiro eu normalmente faço com a minha família, então estarei lá, vai ser perfeito, vou amar. Já estamos combinados, entendeu, Gabi? Você vai vir com a gente. Vamos, claro, gente, claro. Já colocou meu nome aí? Já coloquei seu nome. Tá bom, já coloquei seu nome. Carol, eu queria que você fizesse um balanço, assim, peço licença aqui à Ângela, né, porque a gente não vai falar só desse programa, fazer uma apanhadinha de todos os outros. Dessa nossa conversa, hoje a gente encerrou falando sobre moda, mas a gente falou de reparação, a gente falou de identidade e principalmente de liberdade. E a liberdade, ela também está no modo de se vestir, de se mostrar, né, de mostrar quem você é, o que você é, a partir da representação ali visual, estética que você tem. Qual o balanço que você faz dessas nossas 3 conversas, em especial de hoje? Bom, eu acho que essas conversas são conversas iniciais, que
dão ali, né, abrem um caminho para um diálogo que precisa ser um diálogo permanente, que precisa ser um diálogo constante, que, como Ângela falou e algumas outras entrevistadas falaram, que é um diálogo que pode começar com o seu vizinho, né, com o seu vizinho angolano, cabo-verdiano, moçambicano, senegalês, sul-africano, enfim, conversa com a África que já está aqui, porque aí você tem uma porta de entrada muito mais fácil. E eu acho que a gente finalizar, né, esses 3 episódios, nós passamos, né, sobre gastronomia, conversamos sobre música, conversamos sobre comida, conversamos sobre moda, conversamos sobre comércio exterior, conversamos sobre turismo, conversamos sobre uma diversidade de temas, e a gente concluir tudo isso falando e enaltecendo essa palavra liberdade, associando África e liberdade, é muito bonito, é muito poético e é muito potente. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir sempre, que é: a liberdade é a nossa maior riqueza, né? A nossa autonomia de conseguir viver e ser quem nós somos, ela é inegociável. E poder pensar essa relação com a África dessa maneira, não negociando a nossa autonomia, não negociando quem nós queremos ser, porque às vezes a gente está num processo, né? A gente está caminhando para quem nós queremos ser. Ainda não chegamos lá completamente, mas estamos cada dia dando um passinho para nos aproximarmos mais. E eu acho que essa conversa, essas 3 conversas, esse bloco de conversas que nós pensamos, né? Celebrando a África e celebrando uma África que está aqui no Rio de Janeiro. Todas as nossas convidadas, né, foram mulheres africanas que moram no Rio de Janeiro, e isso foi uma delícia da gente entender e poder ouvir essas vozes. É muito potente, e a gente começa ali a descortinar possibilidades de futuro, a gente começa a descortinar possibilidades de crescimento, de entender as perspectivas múltiplas que existem no continente. Eu acho que são 2 palavras que ficam nessas 3 dias de diálogo que nós tivemos: liberdade e multiplicidade. E são palavras que a gente leva. Ok. Ângela, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Quero que você faça as suas considerações finais, já que você, inclusive, foi a pessoa responsável por trazer aí a palavra mais importante para a gente, que é a liberdade, e que a gente, se não me engano, a gente não chegou a abordar, falar essa palavra em nenhum dos 3, né? Em nenhum dos outros 2 momentos, aliás. E você trouxe isso pela perspectiva da moda, mas de uma maneira ampla, né, para a vida, para o ser humano. Justamente interessante isso, porque é uma pessoa que não se importa com a opinião do outro, né? E desculpa, eu tô até divagando aqui, mas porque para mim faz muito sentido essa conexão, tudo isso. Então eu queria que você fizesse as suas considerações finais sobre essa participação, sobre a liberdade, sobre a moda. Eu amei participar. Não doeu. Nem doeu, né? Nem doeu. É quando vai tomar vacina, viu? Nem doeu, mas... Não, amei participar, assim, foi muito enriquecedor também ver Carol e tá aqui. Eu acho que também é bom quando a gente... Talvez não são assuntos que eu falo muito, eu fico muito nessa coisa da moda, da criação. Então, conversar também um pouquinho, às vezes a gente até se ouvir o outro e trocar num outro lugar. E então, assim, amei ainda mais falar sobre a África, que para mim é muito precioso, né? É o meu berço, né? E eu acho que berço, mesmo dos que nasceram fora da África, a África é o nosso berço. Então a gente tem isso em comum, né? Eu falo que você, em qualquer lugar do mundo, se você cruza com um negro, independente de onde ele nasceu, você sabe que ele veio da África. Então vocês têm o berço em comum, a gente tem isso, né? A gente se reconhece e, tendo nascido lá, ele é mais potente. A gente se reconhece em qualquer lugar. Você olha para um só pelos trejeitos, você já sabe que é. Então, muito especial, ainda mais nesse mês de maio, mas trazer essa coisa da liberdade, que eu acho que é uma tecla que eu bato sempre, eu sempre falo disso e falo desde que eu me entendo por gente, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais urgente entender o que é nosso e o que é reprodução, né? Eu acho que a gente já está em tempos de começar a nos entender como indivíduos e entender a nossa individualidade, né, como ser humano. A gente precisa começar, porque isso
o contrário, trava a gente de criar, de existir, de seguir, de contribuir efetivamente, quando a gente não sabe se a gente está só no processo de continuar reproduzindo o que se espera de nós, o que se impôs como regra ou como... Então, eu acho que cada vez que eu converso sobre isso e levo isso um pouquinho adiante, acho que é mais um que talvez também comece a pensar dessa forma, a parar de se importar tanto com os estereótipos ou o que se espera e entender quem é você de fato. Porque no final só vai interessar isso, quem é você de fato, sabe? Então, encerramos. Eu estou muito reflexiva mesmo. Muito obrigada, Ângela. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Obrigada. E assim nós encerramos a nossa série especial sobre a África. Só o comecinho para que vocês tenham muito mais curiosidade de conhecer, de descobrir, de visitar também. Então, Carol, qual a sua rede social? Como as pessoas podem entrar em contato com você? Sim, por favor, tô lá no Instagram, Carolina Maíra, Maíra com I. Também tô no YouTube, Carolina Maíra. E LinkedIn, Carolina Maíra Moraes. Então, são as 3 redes aí de acesso para a gente poder trocar e continuar essa conversa. Deixa aqui um convite para os nossos ouvintes. A gente vai fazer um evento lindo, baseado, numa discussão sobre o retorno ao continente africano. O nome do evento é um seminário, Herança, Viagem de Retorno, que vai acontecer no Teatro Carlos Gomes, na parceria com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, celebrando o Dia da África e pensando esses 6 países onde o nosso navio vai parar: Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim, Gana, Benin e Nigéria. Então estaremos lá, o evento é aberto, só precisa tirar o ticket com antecedência, mas lá nas minhas redes você consegue todas essas informações. Vai ser uma alegria encontrar os nossos ouvintes por lá. Tá joia. Ângela, quem quer te encontrar? Pode ser pela marca Ângela Brito Brand no Instagram ou pelo site também, angelabritbrand.com. Ou no Instagram também vai ter os contatos, então quem quiser perguntar alguma coisa, saber mais, acho que por lá vai ter todas as informações. Tá joia. Siga o Empoderação, vamos juntas. Vamos? Vem comigo.